Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Maria Francisca, sou diaconisa da Igreja Evangélica Congregacional Ministério Rei da Glória, aqui em Guarujá. Nós vamos para mais uma pequena meditação da Palavra do Senhor, que se encontra em 2 Reis, capítulo 5, versículo de 1 a 4, que diz assim: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói, valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Dentro desse contexto bíblico, a gente observa que essa menina, ela foi levada cativa, ela foi sequestrada da sua terra, do meio dos seus familiares, e foi levada à casa do comandante do exército, chamado Naamã. E ela foi servir aquela família, especialmente a sua esposa, a esposa de Naamã. Então, ele era primeiro respeitado, ele era poderoso, mas ele era leproso. Vamos imaginar a seguinte situação: Naamã, ele vivia retraído, ele vivia separado por causa da sua doença. E aquela menina, num dia nos afazeres seus, ela ouviu que o seu patrão estava enfermo. E ela fala: quem dera se conhecesse um profeta que tem na minha terra. E nós vemos a menina falando ali, servindo de testemunho. Mesmo longe da sua terra, da sua liberdade, em situação injusta, essa menina não perdeu a sua fé. E nós observamos que ela testemunhou do Deus de Israel, do profeta Eliseu, abrindo o caminho para a cura de Naamã. Então, eu quero fazer com que nós pensemos na seguinte situação: essa menina, ela não tinha posição que chamasse atenção. Essa menina, ela era uma menina humilde que foi sequestrada, levada do seu local de origem, da sua terra, longe dos seus familiares, para servir de escrava, servir na casa de Naamã. Então nós vemos que podemos observar que Deus usou essa menina simples, uma posição humilde, para levar a grandes propósitos, que era quem? Naamã ser curado. Nós observamos aqui, queridos, que a fé dessa menina foi muito grande. Embora ela tenha sido sequestrada, estivesse sofrendo no sentido de que, longe da sua família, essa menina, ela não perdeu a sua fé. Mesmo ferida, mesmo machucada, ela continuou confiando no Senhor. Então, nós podemos ver aqui, queridos, e nós sabemos na explicação, no decorrer dessa narrativa, que Naamã foi curado, porque ele desceu ao Rio Jordão, mergulhou 7 vezes e ele foi liberto da sua doença, que era a lepra. Então nós observamos, queridos, o que nós podemos trazer para a nossa vida, que muitas vezes nós estejamos tristes, machucados, mas a nossa dor, ela não pode silenciar o nosso testemunho. A pergunta para mim e para você é: será que pelos lugares os quais passamos, os quais nós temos passado, qual tem sido o nosso testemunho?
Essa menina, ela foi ali uma testemunha do Deus vivo na casa de um poderoso homem do exército, né, de Israel, que era Naamã. E ela ali não se intimidou, ela falou, olha, eu conheço alguém na minha terra que pode curar o meu Senhor. Então, nós vemos, queridos, que um testemunho verdadeiro, ele nasce do mais profundo do nosso coração. Nós sabemos que a menina falou com convicção, ela sabia que o Deus que ela servia podia curar o seu Senhor, que era Naamã. Um testamento verdadeiro, um testemunho verdadeiro, nasce da certeza do Deus que nós servimos. Qual tem sido o teu testemunho? Será que você tem dado bom testemunho por onde você passa? A gente nunca pode se esquecer, queridos, que um dia nós vamos dar, sim, contas a Deus de tudo aquilo que nós fazemos ou fizemos. Se você muitas vezes se sente injustiçado, injustiçada, não se preocupe, porque quem nos justifica é Deus. Podem até levantar falsos testemunhos, falar que você falou ou deixou de falar, e você nunca falou, mas falaram o que você falou. Não se aborreça, entregue nas mãos do Senhor, porque um dia nós estaremos frente a frente com o Pai, e ali nós daremos contas de tudo aquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. Então eu quero deixar nesta noite para ti, para que você se pegue nessa palavra. Seja testemunho do Deus que você serve. Seja testemunha das maravilhas que Deus tem feito na tua vida. A maior maravilha e ímpar que Deus fez na nossa vida foi mandar Jesus morrer naquela cruz, no seu lugar. Mandar Jesus, ele pagou todos os nossos pecados. Jesus, ele morreu, queridos, a nossa morte. Nós estávamos fadados à morte eterna. Mas Deus mandou Jesus morrer naquela cruz, morrer a nossa morte, para que nós vivêssemos a sua vida. Vamos fazer, não importa a situação às quais nós estejamos passando, seja elas quais forem. Vamos fazer como essa menina, que foi testemunha numa terra estranha, numa terra onde ela servia de empregada, de serviçal, de escrava. Um lugar onde ela saiu sequestrada, foi tomada dos seus familiares, da sua terra de origem. Mas mesmo com todas essas diferenças, com tudo isso que ela estava passando, essa menina, ela não deixou de testemunhar do Deus que ela servia. Eu quero deixar nessa noite, para você, para mim, vamos testemunhar desse Deus tremendo que nós servimos, esse Deus poderoso. Vamos testemunhar que esse Jesus, que esse Deus, ele pode nos libertar de toda e qualquer situação, sejam elas boas ou más. Então não se esqueça, eu acabei de ler aqui o capítulo de 2 Reis, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Não nos esqueçamos que essa menina, nem seu nome é colocado aqui, mas mesmo assim, ela não deixou de testemunhar, que essa menina serviu de testemunho para um povo, para um comandante do exército enfermo. E ela serviu de testemunho para que Deus, através do milagre ali dos 7 mergulhos no Rio Jordão, ele pudesse ter a sua doença curada. Não importa a posição que nós estejamos, importa que um dia Jesus veio a este mundo, morreu naquela cruz, por mim e por você, para que nós tivéssemos vida. E essa vida nós temos que anunciar que a vida eterna só é possível em Jesus.
Que Deus te abençoe e tenha um sábado tremendo, abençoado na presença do Senhor. Amém? O Senhor Jesus te dê uma noite tranquila e uma noite de sono reparador. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus. Amém?